Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. O podcast Base Forte existe para inspirar pessoas a levar um estilo de vida melhor, a ter uma vida acima da média através dos seus comportamentos, bons hábitos, né? Exercício, treino, alimentação, sono. Aqui a gente trata sobre medicina, treino e estilo de vida. Então, espero que vocês gostem. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que é muito atual, né? É um tema, a depressão, né? E como se livrar da depressão na sua vida, né? Tira a depressão da sua vida. Então, eu espero que você fique aí até o fim, porque hoje vai ser muito interessante. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje para falar sobre depressão com o meu amigo, Dr. Sandro. E aí, Sandro, Rodrigo? Tudo bem? Tudo certo. E aí, como é que tá? Tudo jóia. Base cara. forte? Não, eu tô bem, cara. Olha, aqui no Estúdio Sou, eu reclamei que eles só estavam servindo cafezinho pra ti, né? Ah, é? Tu chegava aqui, já te servia um cafezinho, tinha tudo que tu gostava. Hoje os caras prepararam suco de uva pra mim. Aí eu tô... olha, tratamento Aqui é VIP, atendimento né? premium, né? Aqui ninguém passa mal. Todo mundo é igual. O Estúdio Sou tá no novo endereço, novas instalações, mais amplas, mais modernas. Então, para quem quiser gravar o seu podcast, já sabe, né? Segue lá no Instagram, Sou Produções. E a gente também tem aqui o patrocínio do Detox 40. Né? Detox 40, que é o programa de emagrecimento. Como a gente, o nosso cerne, né? A nossa essência como base forte é inspirar as pessoas a ter bons hábitos. E muitas pessoas da nossa audiência não sabem que exercícios fazer, porque a atividade física é uma das bases fortes, né? Além do sono, além da alimentação. Então, o Detox 40 é um desafio que a pessoa pode fazer durante 40 dias na sua casa. Não precisa de equipamento, não precisa de academia, não precisa sair, achar lugar para estacionar o carro. A pessoa só precisa botar uma roupa, alongar e fazer um treino com o próprio peso do corpo em casa. E aí tem aqui até, para quem está no YouTube aí vendo e não está no Spotify assistindo, ouvindo... tem algumas fotos aqui de alguns alunos que fizeram e perderam 10, 15, 20. Teve um aluno que perdeu até 30 quilos, por incrível que pareça. 30 quilos é bastante. É muita coisa, é muita coisa. E por que as pessoas perdem? Por que é importante as pessoas perderem peso, né? Porque a obesidade ela é um fator de risco, um pano de fundo para muitas doenças, né? Muitas doenças, mexe também com a autoestima. Até hoje a gente vai falar sobre depressão, né? Muitas pessoas que desenvolvem depressão, antes de elas chegarem no quadro depressivo, elas já desenvolveram obesidade também. A gente vai falar sobre isso. E, então, entra lá, detox40.com.br, dá uma olhada no desafio. Para quem entrar no link que está na descrição aqui, tem esse link já com 50% de desconto. Custa menos que uma pizza, Sandra. Olha aí, já economiza e ganha... menos que uma pizza. Bom, meu amigo Sandro, vamos ao que interessa então, né? Chegar aos finalmentes, né? Vamos lá ao que interessa, que é o que o pessoal quer, o povo quer ouvir, né? Hoje o nosso assunto é meio pesado, né? Mas pesado. Não precisa ser pesado. Pois a gente tava aqui antes de começar, tu falou que fez plantão essa noite, e aí chegou uma mulher no plantão com tentativa de suicídio, né? Isso na verdade é corriqueiro, né? Não é só essa noite, são várias noites, né? Quem faz plantão aí pelos hospitais da vida se depara sempre com algum caso aí de tentativa de suicídio, né? E todas as idades praticamente, né? E um dado que é bem preocupante, né? Que tem crescido muito o índice de depressão e tentativa de suicídio entre adolescentes, jovens, né? Então, tu imagina a pessoa recém na sua fase de formação, né? O cérebro está ali num processo de amadurecimento, ainda não tem toda aquela questão racional do adulto ali que só vai se desenvolver a partir dos 23, 25 anos, né? E já está nesse processo todo aí de mudança estrutural aí, ocasionado pela depressão, é uma situação muito preocupante, né? Não sei se tu já teve casos de depressão em família, já teve algumas experiências com isso, né? Eu tive um caso bem próximo a mim com a minha mãe, né? Minha mãe passou por um quadro depressivo e é muito complicado, né? Não vou aprofundar muito, mas só quem passa eu acho que sabe como é difícil, né, lidar com isso. Até falar é difícil, né? Assim, cara, eu sempre pensei assim, se tu quebra um braço, quebra uma perna, tu vai lá no hospital, engessa, fica 30 dias, tira o gesso, tá bom. A nossa cabeça é diferente, né? A mente, ela funciona de uma outra forma, né? A mente coordena todo o nosso corpo, né? Então,
Vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da depressão, tudo, mas eu sei que tu tem muita coisa para trazer hoje, né? Porque o que tu acha que está acontecendo? O que tu tem visto assim no teu dia a dia? Bom, para a gente falar assim, no sentido da depressão, né, como uma doença, né, a gente tem que quebrar um pouco o estigma, né, porque não só as mulheres, né, a gente falou em mulheres aqui que, né, vêm nos plantões, enfim, mas os homens também sofrem de depressão, né, e para os homens eu acho que é uma questão muito mais complicada, né, porque o homem não pode ser frágil, o homem não pode demonstrar fraqueza, e muitas vezes acabam escondendo os sintomas de depressão. A gente vê na mídia aí artistas, né, famosos, inclusive, que sofrem de depressão, alguns declaradamente, né, expõem esse processo aí para o público, e alguns acabam escondendo, e alguns a gente só consegue descobrir que tinham depressão quando a notícia vem que se matou. Então, para o homem é uma questão muito difícil assim de lidar com esse processo, né? A gente tem uma cultura muito arraigada, né, dessa parte masculina, que faz com que a gente não entenda a depressão como uma doença, né? Muita gente vê como uma frescura. Não, isso é bobagem, é preguiçoso, não quer trabalhar, ou não quer sair de casa, ou às vezes a pessoa tem dificuldade com interação social, não, ele é assim mesmo. Então, às vezes as pessoas não entendem muito o que está se passando com aquela pessoa, às vezes a pessoa para de sair, acham que é uma fase da vida, e acaba ignorando aquilo. E a pessoa mesmo acaba também se isolando e não procurando ajuda, né? Porque tem toda aquela questão ali de não ser frágil, de mostrar, né, que tem que ter força, que isso é um negócio que vai passar. Mas a depressão ela tem impactado o mundo, né? Não vou dar dados aqui porque eu não tenho bem certo de cabeça a porcentagem, porque às vezes eu fico um pouco na dúvida com relação, né, se a gente está fazendo muito diagnóstico mesmo de depressão, se a gente está dando nome de depressão para vários outros tipos de transtornos que não a depressão, né? Porque existem vários espectros aí nesse molde aí que se chama depressão. A gente pode chamar a depressão de uma doença de comportamento ou não tem como? Sim, é um transtorno do comportamento, né? Ela está classificada assim, ela tem uma tabela de diagnóstico, né? Eu acho que se as pessoas entrarem no Google aí, procurarem aí, critérios de diagnóstico de depressão, elas vão se diagnosticar como depressivas, né? Todo mundo, em algum momento, passou por um período de tristeza, teve algum momento, assim, mais para baixo, que passou, assim, por períodos de dificuldade, que de certa forma, apresentou algum sintoma relacionado com a depressão, né? Ali andou na beirada ali da depressão, né? Ficou ali mais ou menos, não fechou o critério, mas também tinha alguns sintomas, né, parecidos. Então, isso acaba muitas vezes, né, levando a pessoa a procurar atendimento médico, né? Tô me sentindo meio estranho, não era assim, eu gostava de sair, agora não tenho mais vontade de fazer as coisas. Às vezes a pessoa não entende muito o que está acontecendo, aí vai lá, marca consulta com o médico. Às vezes, dependendo do médico, ele não tem tanta habilidade ou experiência para lidar com a situação, né? Acaba ali na consulta rapidamente dando um diagnóstico de depressão quando na verdade não existe, né? E começa a tratar a pessoa como depressiva, e a pessoa sai da consulta com aquilo nas costas, né? Eu tenho depressão, então eu já sei o que eu tenho. Então eu já sei como tratar. Então isso fica meio que estigmatizado, né? Eu como depressão, e na verdade as pessoas estão ali um pouco, né? Que tem a distimia, tem outros transtornos aí que a gente tem, que não são bem a depressão, mas que, né, se assemelham em alguns casos, né? Quando que é a depressão, então? Quando que eu posso dizer assim, não, realmente é depressão? Em todos os diagnósticos de doença mental, né, no DSM-5, que é o manual de diagnóstico de doenças mentais aí, eles classificam muito bem isso, dizendo que a pessoa tem que ter prejuízo na sua vida, né? Não basta eu estar triste. Se eu estou triste, estou trabalhando, né? Estou tentando sair, estou fazendo alguma coisa, estou tocando minha vida. Quer dizer que se a pessoa terminou o namoro e acordou triste no outro dia, calma, não é depressão. Normal, né? É isso que eu falei. As pessoas passam por períodos tristes. Pô, se eu perdi um familiar, né? Um amigo que eu gostava muito, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, é óbvio que eu vou ficar triste, né, por um tempo, né? É óbvio que eu não vou ter vontade de fazer algumas coisas no período logo depois do acontecimento, né? Isso faz parte da vida, é o nosso mecanismo, né, de adaptação que a gente tem para lidar com esses traumas, né? E esses traumas vão sendo, né, trabalhados na nossa cabeça, a gente vai entendendo aquilo no funcionamento, a vida segue e aquela coisa, né? Vida que segue. Então a pessoa volta, né, ao seu status anterior, começa, né, a perder aquele senso de tristeza e começa a tocar a vida. Na verdade, então, a depressão é algo que realmente vai causar um prejuízo. A gente estava no episódio sobre ansiedade
a gente trouxe um dado forte que nos cofres americanos, onde foi levantada a pesquisa, existe um rombo de 42 bilhões anuais por causa da ansiedade, né? Que ela impossibilita as pessoas de continuar no seu trabalho, elas atrolham o sistema de saúde, entopem o sistema de saúde. Na depressão a gente não tem esse dado, né? É um dado monetário, mas então para as pessoas ser considerada depressiva para encaixar no diagnóstico lá, ela tem que ter um prejuízo mesmo. Ela realmente abandonou o trabalho, ela não quer mais fazer nada, não se alimenta, né? Muitas vezes não se alimenta. Muitas vezes a pessoa acaba se interiorizando, né? Ficando o tempo inteiro trancado no seu quarto, não quer levantar, não quer tomar banho, não quer... E aí tu vê claramente que tem alguma coisa errada, né? Sim. Não é só uma frescura. Não é só... Não começa com a ideia, é a frescura, né? Não, a pessoa tá assim, porque abre o boca com o namorado. Não é a frescura do adolescente que terminou o namoro e não quer sair do quarto na segunda-feira. Exatamente, não quer ir pro colégio, enfim, né? Não quer nada com nada, não tem objetivo de vida. Não é bem isso, né? Inclusive, né, tu falando dessa questão econômica, né? Como a depressão, ela afeta basicamente pessoas jovens, né? Pessoas na sua força de trabalho, ela afeta muito também a questão trabalhista, né? Afeta também empresas, afeta a questão do sistema de saúde. Então, a pessoa com depressão, ela não rende nada, né? Porque ela está triste, ela não consegue, né, ter motivação para nada, ela não consegue regular o sono dela, ela não consegue desempenhar mais suas funções, ela não se acha suficiente para aquilo, ela volta e meia tem pensamentos negativos em relação à vida dela. Isso vai levando a uma deterioração, né? As pessoas às vezes não entendem, mas como doença mental, a depressão, se não tratada ou não cuidada, ela acaba levando a déficit cognitivo. A pessoa perde realmente massa cerebral, perde neurônio, ela acaba ficando mais burra. Qual é a região do cérebro que a depressão mais afeta-se? Tem estudos que falam, assim, a depressão e a ansiedade, elas andam muito juntas, né? Às vezes a ansiedade precede a depressão e daqui a pouco quem tem depressão tem um pé na ansiedade, digamos assim, né? Tem uma área muito importante que o pessoal estudou, que é o hipocampo, né? Hipocampo é uma área do cérebro que é bem relacionada com a questão da memória, né? Então, a memória de trabalho nossa ali, a memória de longo prazo, quando a gente estuda para alguma coisa, quando a gente aprende uma nova língua, quando a gente faz alguma atividade nova, o hipocampo ele vai registrando isso, né? O hipocampo, ele tem alguns neurônios, né, que eles respondem aos glicocorticoides. O glicocorticoide é uma substância que é produzida a partir do cortisol no nosso cérebro, no nosso organismo, né? O cortisol, ele é o nosso hormônio, acho que todo mundo conhece, se não conhece, sabe, como o hormônio do estresse. Então, se viu vários estudos aí com modelo animal que as pessoas que têm cortisol muito elevado na corrente sanguínea, mas não um cortisol que a gente tem de estresse assim momentâneos, né? Um cortisol cronicamente, né? Aqueles estresses que não passam, né? Então, uma vida estressante, preocupações excessivas. Então, várias áreas da vida da pessoa que geram esse estresse contínuo, né? Isso vai fazendo o quê? Vai matando os neurônios ali desse hipocampo, né? E os neurônios que respondem aos corticoides, que eles fazem? Quando o cortisol está muito alto, eles vão lá no hipocampo, esses neurônios bloqueiam a produção do cortisol, lá pelo hipotálamo e a hipófise. Então, acaba bloqueando a produção de cortisol e diminuindo o estresse, né? Agora, quando a pessoa está num estresse crônico, os neurônios morrem e aí a via do cortisol fica liberada e a pessoa fica cronicamente estressada. Isso gera realmente, sim, morte neuronal e déficit, né, cognitivo. Então, a importância do tratamento, né? Diagnóstico e tratamento, né? Porque o diagnóstico... Ou da mudança de atitude da pessoa também, assim, durante o tratamento, sobre comportamento a gente vai falar depois também, mas tá aí a importância, né? Aí tu vê o seguinte, né, a gente falou aqui de tristeza, falta de vontade, né, mas nesse público adolescente, né, às vezes a depressão ela se manifesta como irritação, que muitas vezes é visto como a birra do adolescente, ele tá sempre briguento, ele não quer saber de nada, ele tá sempre irritado com a vida, é rebelde, né. Isso pode ser um indício de um início de alguma depressão, alguma coisa assim, a pessoa já tem um transtorno de ansiedade, que está meio que tratando ali, né, e aí acaba desenvolvendo esses comportamentos. Isso pode ser um prelúdio aí de um transtorno depressivo mais para frente, né. E uma coisa interessante, né, falando agora na parte do tratamento, se não tratar a depressão, ela pode sair, basicamente, eliminar a tua depressão em 1 ano. Cerca de 1 ano, se tu entrou num quadro depressivo, né, passou por aquele período que é um período horrível, não entendo como a pessoa consegue ficar 1 ano, assim, num estado, assim, completamente deteriorado, né, pensando mal de si, não tendo vontade de nada, não tendo vontade de se arrumar, de sair, de
fazer absolutamente nada, e ela acaba passando esse ano todo nessa fossa, e aí depois ela acaba voltando. Só que aí que tem um problema. Depois de um ano, a pessoa que não tratou a depressão, não fez nenhuma medida para controle, né, ela pode até melhorar, mas ela tem 50% de chance de no próximo ano desenvolver depressão de novo. E a partir do momento que ela desenvolve a segunda vez a depressão, ela tem 90% de chance de novo, né, de desenvolver depressão de novo, e a partir do terceiro episódio é quase que ela vai se tornar uma depressiva crônica, né, se não fizer nenhum tratamento. E o que é o pior, né? O nosso cérebro, ele aprende, tanto para o bom quanto para o ruim. Né? A gente pode aprender tanto comportamentos bons, né? Atividade física, dormir bem, comer bem. Então, né, a gente vai estimulando o nosso cérebro com isso, né? Isso chama neuroplasticidade, né? E assim como o cérebro aprende os comportamentos bons, ele vai aprender o comportamento ruim. Então, a depressão ela acaba moldando o nosso cérebro, de alguma forma, né, nesse longo prazo. E aí, o que acontece? Essa modulação cerebral acaba levando essas vias aí que estimulam a depressão a se consolidarem. E aí, quando elas se consolidam, tu não tem mais como tratar falando de forma medicamentosa aqui, né? Não tem como tu melhorar. Por isso que muita gente acaba usando medicamento no início, aí depois tem um novo quadro depressivo, e no terceiro quadro ela não consegue mais tratar com medicamento. Ela tem que partir para outros tipos de tratamentos alternativos, né? Que são os refratários aí. Isso é uma teoria, tá? Não existe uma comprovação científica, ninguém foi lá ver o cérebro se realmente acontece isso, mas são muitas ideias que inclusive, quem trouxe essa ideia da neuroplasticidade foi o Freud, né? Lá no 1920, quando nem se falava de neuroplasticidade, né? Muita gente diz que ele bolou essa teoria muito no chute, né? Não foi nenhuma hipótese científica, assim, que ele acreditava que isso existia. Mas se acreditava muito na época do Freud que o cérebro ele era estático, né? Cada área do cérebro é responsável por um tipo específico de função, né? Então tinha a área motora, a área da fala, a área da visão, e essas áreas eram imutáveis, né? Então se tu perdia alguma área dessas do cérebro, ou tinha uma lesão ali, tu nunca mais ia recuperar aquilo que tu tinha perdido. E bem pelo contrário, se viu depois, muitos anos depois, 40 anos depois que o Freud morreu, se viu que o cérebro costuma se moldar e recuperar funções. Né? É assim como o músculo, tu imprime uma força no músculo, ele é plástico. O que é plástico? Ele tem uma capacidade de deformação. O que é a capacidade de deformação? Adaptação. Ou seja, se tu imprimir uma força no músculo pesada, ele vai, como ele é plástico, ele vai se adaptar e vai hipertrofiar. Uhum. Agora, se tu não estimular o músculo, deixar ele parado no ósseo, não estimular ele vai atrofiar. Só que isso depende de um comportamento. E qual é o comportamento, né? É a pessoa imprimir essa força no treinamento, tá? Uhum. E o nosso cérebro ele funciona da mesma forma. Ele é plástico, ou seja, se tu imprimir um estímulo reforçador nele, ele vai aprender sobre aquilo. Se tu imprimir um estímulo inibidor, ele vai aprender aquilo. Se tu for uma pessoa que já tem uma tendência a ser mais introspectiva, não sociável, já tem uma tendência de melancolia, por exemplo, tua personalidade é uma personalidade melancólica, e tu ficar reforçando o teu cérebro, o nosso cérebro ele é plástico, ele vai aprender aquilo que a gente estimular, né? Então, isso é importante falar também, né? Não, e uma coisa muito interessante, né? Falar do Freud ainda, eu acho que o Freud ele encaixa muito bem nessa ideia toda aí, porque tem assim... muita coisa que ele descobriu que achavam que era besteira, que hoje se vê que na época não se tinha nem conhecimento. Não, na época ele queria ser crucificado, né? Sim. E depois eles descobriram muitas coisas interessantes, né, cara? Eles foram pioneiros, né? Porque depois de um tempo a galera viu e hoje a ciência prova que muito da teoria que eles não tinham nem condições, nem estrutura para descobrir lá atrás, eles achavam que era chute, né? Mas hoje se descobriu que realmente o cara era diferenciado. Ele era gênio, assim, ele pensava muito fora do que estava sendo propagado na época, né? Tanto que essa questão da memória está muito intrínseca aí com a questão da depressão, que ele formulou uma teoria do seguinte, né? Claro, tem toda aquela teoria do id e ego, que não vou entrar nesse processo aqui, mas ele tem uma teoria muito legal que é assim, a gente tem dois tipos de memória, né? Memória intrínseca e memória extrínseca. Memória extrínseca é essa memória que a gente usa no dia a dia para estudar, para aprender coisas novas e tudo mais, essa memória que a gente está sempre recobrando, né? Quer lembrar o nome de uma rua, quer lembrar como é que dirige um carro, essa memória está sempre viva. E a memória intrínseca é uma memória que a gente produz lá no início da nossa infância. O Freud, ele sempre
pontuou muito bem que os transtornos iniciam na infância, né? Ou é problema com a mãe, ou é alguma coisa com a família, ou é algum trauma ali que tu desenvolveu, que daí lá no futuro aquela memória fica lá dentro e depois ela é recobrada de uma forma inconsciente e tu acaba desenvolvendo algum transtorno. Então ele viu que essa memória intrínseca é essa memória que é formada lá no início da nossa vida, quando a gente está aprendendo a falar, a gente tem contato com a nossa mãe, a gente está conhecendo o mundo, isso fica meio que enraizado, né? E essa memória não é acessível conscientemente, a gente não tem como chegar lá, eu quero lembrar como é que eu aprendi a falar. Ninguém sabe como aprendeu a falar, ninguém sabe como aprendeu engatinhado, só tem a noção de que tu aprendeu em algum momento da vida, né? Mas isso tudo está dentro do nosso cérebro que não é acessível, isso segundo a teoria do Freud, né? Então ele viu que esse processo todo aí de desenvolvimento, se acontecesse algum rompimento numa cadeia aí de desenvolvimento natural, as pessoas desenvolviam algum trauma, né? Se viu até que estudos animais, né? O pessoal botava assim os ratinhos, né? Junto com as mães ali, um grupo ficava com as mães, outro grupo ficava separado das mães, né? Então, o grupo que ficava com as mães, eles se desenvolviam normalmente e tinham uma vida tranquila, né? Os que ficavam separados das mães, eles tinham muito mais propensão a comportamentos ansiosos ou compulsivos, né? Na vida adulta, né? O cérebro do ser humano talvez tenha andado nesse mesmo sentido, né? Tem até um livro ali que eu estava lendo sobre neurociência, que o cara, que é um psiquiatra que escreve, né? E ele fala justamente de um exemplo relacionado a isso, que ele atendeu um paciente que ele tinha uma vida, enfim, normal, como todo mundo, assim, cara normal, só que ele tinha um problema, ele tinha se separado da mulher porque ele traía muito a mulher dele. Ele não entendia porque ele traía a mulher dele, porque a mulher dele era uma mulher boa, a mulher que cuidava da família, uma mulher super dedicada e nunca tinha traído ele traía ela, assim, e ele não sentia amor por ela. Ele tinha 2 filhos do casamento e ele não sentia amor pelos filhos, só sentia obrigação de ser pai, né? Mas é tipo afeto, assim, aquela coisa, né, de, meus filhos eu amo. Ele não sentia isso, né? E aí, sistematicamente, depois da separação dele, ele via relacionamentos que ele sempre não conseguia ir pra frente. Ele sempre achava que a mulher não era boa o suficiente para ele, que sempre tinha alguma mulher melhor, que ele não deveria ficar com aquela, que ele deveria procurar uma mulher diferente. E aí, ele tinha sonhos recorrentes, assim, da infância, né? Ele, na casa da infância dele, procurando alguma coisa que ele não sabia o que era. Aí, ele foi procurar um psiquiatra, né? Para tentar ver, né? E aí entrou com esse psiquiatra que começou a fazer psicanálise. A psicanálise, então, tu voltar às memórias da infância, tentar resgatar esses traumas que ficaram, né? E aí, nas conversas, enfim, o psiquiatra descobriu que ele tinha perdido a mãe logo com 2 anos de idade, então nessa fase de formação aí dessa nossa memória intrínseca, e que ele não tinha vivido o luto. Que ele tinha passado toda a infância dele, né? Ele foi depois criado por pai, ele era uma família de 7 irmãos, né? E o irmão mais novo dele, a mãe morreu no parto, né? Então, o último irmão dele, né, tinha mais um além dele. Mas os 7 que viviam numa casa agrícola, e o pai era agricultor, e também não tinha como dar suporte para o filho ali que estava sofrendo aquele luto e tudo mais, né? Então, ele tinha essas memórias dentro dele, mas ele não sabia o que significavam essas memórias. E aí, com o passar do tempo, tudo aquilo se voltou para ele. Então, ele começou a fazer análise para tentar entender tudo isso. Claro que isso não é um processo de uma semana, de um contato assim único do médico e a pessoa para, enfim, descobrir que isso aconteceu. Então, foi ao longo de anos, foi mais ou menos, ele conta ali no livro rapidamente que foram 7 anos de terapia. E o cara, né, descobriu, enfim, que todo esse processo, depois, claro, né, ele foi criado pelo pai, depois de um tempo ele tinha muita dificuldade de relacionamento ali, o pai acabou dando ele para uma tia cuidar, então teve toda essa separação, então ele perdeu a mãe, o pai não dava atenção para ele, não ajudava ele a entender porque a mãe tinha morrido, o que era a morte da mãe, aí ele foi abandonado, foi jogado para outra família cuidar, então ele não tinha esse senso de amor, assim, ele não conseguia desenvolver, né, nenhuma a afinidade com ninguém por conta disso, né? Ele tinha um trauma muito grande na infância dele. E aí o psicanalista foi lá, buscou todas essas memórias, né? Baseado no sonho dele, que ele procurava alguma coisa, daí ele descobriu que o que ele procurava era a mãe dele. Então, por que ele não conseguia ter relacionamentos? Era porque ele via a mãe dele como um ser ideal, que seria o que ele buscava, né, numa mulher. Então, ele nunca encontraria, porque a mãe dele tinha morrido. Então, foi todo um processo, assim, dele recuperar suas memórias da infância, dele viu o dia que a mãe dele estava no caixão, morta, então isso foi para ele uma revelação, e com essa consciência que a gente desenvolve racional mais da vida adulta, ele começou a racionalizar tudo essas memórias dele, tirar dessa caixa de dentro intrínseca, que a gente não tem acesso, botar na caixa extrínseca para elaborar aquilo ali, para recobrar aquilo ali,
e para melhorar. Então foram anos de tratamento que ele conseguiu mudar plasticamente o cérebro dele com aquelas memórias e ele começou a melhorar. Então ele tinha depressão também, não entendia muito bem porque tinha depressão, mas era porque ele não tinha vivido o luto. Então ele passou pelo luto todo ali durante esse processo, ele recobrou as memórias, ele conseguiu elaborar, mudar plasticamente o cérebro dele, diminuir as depressões, ele começou a entrar no relacionamento, começou a gostar mais dos filhos. O conhecimento transforma, né? O conhecimento liberta, ele começou a se apoderar de um conhecimento, de um tratamento, começou a executar, que é importante também. Sim. Mas cabe a gente ressaltar aqui também, é importante lembrar que como é importante a gente ver famílias disfuncionais, né? Tipo, criança, tu vai ver um homem cometeu um crime na sua vida adulta, mas tu vai ver lá o lar dele na infância, foi um lar que não tinha mãe presente, não tinha pai presente, foi criado na rua ou foi violentado. Então, é bom a gente falar como é importante a gente lutar pelas famílias, né? Assim, lutar por manter uma família, até eventualmente pode ter algum pai de família aqui ouvindo e tá pensando em abandonar sua família, ou pode ter uma mãe de família aqui ouvindo, cansada, esgotada dos seus afazeres diários de trabalho, né? A gente sabe que como as mulheres estão sobrecarregadas hoje em dia com, né, seu trabalho, suas famílias, e então a gente pode até falar aqui, né? Lutem pelas suas famílias, né? Lutem pelas suas famílias. É importante, na minha concepção, é sempre importante. Eu também tenho as minhas lutas familiares, tenho as minhas dificuldades, mas todas as manhãs quando eu acordo eu peço para Deus me dar um coração um pouquinho mais dilatado, assim, sabe? Coração um pouquinho mais dilatado. Primeiro para que as pessoas tenham paciência comigo. A Aline, que vive comigo, minha esposa, eu peço para que Deus dê paciência para ela me aguentar, né, de vez em quando. Mas brincadeiras à parte, é importante a gente ter esse momento de pedir um coração dilatado, não só para a gente lutar pela nossa vida, mas pelas nossas famílias também, né? E para fechar esse parênteses que eu queria fazer, trazendo esse exemplo que tu falou, né? Então vamos lá, a vida não é só feita de más notícias. Vamos tentar falar as boas notícias para as pessoas também, né? O tema do episódio é como se livrar da depressão, né? Como ela jogar ela para longe da sua vida. Então aí dá o teu primeiro ponto aí. O que tu falaria para uma pessoa que está depressiva, está nos ouvindo, está pedindo ajuda ali, está respirando pela ajuda dos aparelhos, não, tá sem perspectiva, né? Sem esperança na vida? O que tu poderia falar para essa pessoa se ela estivesse aqui agora na tua frente? Bom, acho que um alicerce, né? A gente trata aqui da base, né? Não adianta eu falar aqui da medicação X e Y, que isso daí não é a base, né? Isso aí é uma bengala que a medicina usa aí e, enfim, que às vezes é muito controverso, né? A gente tratar todo mundo com medicação ou não, mas cara, desculpa te interromper de novo, mas eu tenho uma opinião pessoal, né? Que o remédio, e tu é médico, vai poder dizer que se eu tô certo, se eu tô errado, ou se eu tenho que estudar mais, enfim, mas o remédio, ele é um acessório, né? Por exemplo, eu sou personal trainer, a pessoa me contrata para emagrecer. Mas não vou ser eu que vou emagrecer, é ela que vai emagrecer. Eu vou poder criar um ambiente ao redor dela, poder iniciar, ser um motor propulsor no início desse processo de emagrecimento. Agora, eu não vou emagrecer a pessoa, entendeu? A pessoa que vai emagrecer, talvez por um tempo ela me use como uma bengala. Olha, ele está me empurrando para ter hábitos mais saudáveis, está me empurrando para uma alimentação melhor, está me direcionando para que eu consiga esse meu objetivo de emagrecer. Só que não vai ser eu vou ser um acessório, né? E eu tenho a sensação que as pessoas acham que o remédio vai resolver tudo, que o remédio é a salvação delas, mas as pessoas não se dão conta que... Mas as pessoas querem a pílula da felicidade. Elas querem o remédio que emagrece, que deixa feliz, que deixa bonito e que faz ter sucesso, né? Esse seria o melhor tratamento de todos, né? Que resolvesse todos os meus problemas sem eu ter nenhum esforço, né? Mas tratando de base, né? Eu acho que a coisa que mais impacta no tratamento de alguém que tem depressão, de alguém que está desenvolvendo depressão, é o que a gente chama a rede de apoio, né? A rede de apoio seja a família, né? Seja amigos, né? Seja pessoas próximas a ti, né? Que isso daí é o que te dá a base. Então... Fortalece essas relações. Exato. Então, tá passando por um momento de dificuldade, vai lá, procura teu pai, procura tua mãe, procura teus amigos. Ter pessoas confiáveis do teu lado, né? Ter pessoas que tu possa, né, falar sobre esse ponto frágil da tua vida, né? E não também, como eu falei no início, né?
mistificar o negócio da depressão como uma frescura, né? Como, isso aí é bobagem, eu nunca vou ter depressão, isso aí é uma coisa... Fui lá no médico e disse que eu tô com depressão, isso é bobagem. Então, não desmistificar isso, né? Tentar entender o que está se passando, né? Tentar processar isso, né? Racionalizar, né? Que nem o paciente ali do livro falou, né? Racionalizar esses problemas, tentar buscar a origem disso, né? Procurar um tratamento, né? E procurar as suas raízes, né? Procurar as pessoas que vão te dar suporte, realmente vão te dar suporte. Né? Eu acredito muito em cingir os próprios ombros. O que é cingir os próprios ombros? Fortalecer, sabe? Fortalecer os teus próprios ombros. Porque o que acontece? Eu também estou fazendo um curso, tu sabe, do cara, para mim, o melhor psicólogo que eu já ouvi, que eu tenho visto na internet, ou que eu já, durante um tempo eu me tratei com um psicólogo, eu fazia as minhas sessões para me entender, análise, enfim. E eu vou ser bem sério, não serviu para nada para mim. Eu não tirei nenhum proveito disso. Inclusive, algumas vezes, ele até dormia eu começava a falar alguma coisa que estava ali me atormentando, ou que eu entendia que eu tinha que tratar, e daí o psicólogo acabava dormindo. Aí eu até fiquei amigo dele, mas depois passou um tempo eu desisti. Aí eu conheci na internet o Wesley Delanogari, que é um psicólogo que a gente tem acompanhado bastante até para fazer os nossos episódios aqui. E aí o Wesley fala que geralmente a depressão ela é antecedida por uma mudança brusca na rotina. Geralmente a pessoa está lá com o seu trabalho, está funcionando dia a dia, é demitida. Mudança brusca, tristeza, depressão. Tem um gatilho na rotina, entendeu? Geralmente a pessoa está lá no seu casamento, no seu relacionamento, vem divórcio, separação. Aí tristeza, depressão. Geralmente a pessoa está lá com seu irmão convivendo, tá feliz, encontram-se aos finais de semana, morre o irmão. E tristeza, depressão. Tem uma mudança muito brusca na rotina que antecede a depressão. Então, que as pessoas se atentem a isso. E se atentem à mudança brusca. Mudança brusca, o que é isso? Cara, fortalece os teus ombros, porque a nossa vida ela não é linear. Né? Pode ser que venha uma tempestade quando a gente menos espera. Pode ser que a tua família seja assolada por uma notícia que morreu um familiar teu, que uma doença muito grave. Como o Flávio Augusto diz, né? Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Nem emprego, nem na vida. E aí, as pessoas que não se fortalecem, e quando eu falo fortalecer, não é ir na academia, né? E puxar um ferro, fazer um supino, é fortalecer a alma mesmo. É ver a tempestade vindo, ou até vislumbrar uma tempestade lá no horizonte, assim, e falar, cara, eu vou me fortalecer. Entendeu? Eu vou construir as minhas bases aqui. Porque aí quando a tempestade vir, eu vou estar firme. Então, para mim, Rodrigo, o melhor caminho é que as pessoas se fortaleçam. Entendeu? Que as pessoas façam exercícios da alma mesmo, sabe? Para criar os seus alicerces e se preparar. Porque as tempestades vêm. As tempestades, elas acontecem. E aí a gente tem visto, né? Grandes celebridades, tipo Robin Williams, que era um ator que eu gostava muito, se matou, depressão. Cara, tem centenas que a gente pode falar aqui. E assim, né, só para citar o exemplo aí, depressão e sucesso são coisas que podem andar junto, né? A pessoa pode ter muito sucesso, muito dinheiro e ser depressiva, né? A gente vê aí os comediantes, né? O Whindersson Nunes, que é o caso mais clássico aí, né? O cara admitiu publicamente que ele sofre de depressão e é um comediante, é um cara que faz 10 mil pessoas num auditório rir durante 1 hora e o cara chega em casa e é triste. E eu acredito também que ter um norte, por exemplo, eu vejo em meus alunos, vejo nas pessoas que eu convivo, e já são 10 anos formado, 10 anos trabalhando para tentar proporcionar saúde para as pessoas, né? Geralmente, um aluno, assim, é muito comum, ele se aposenta, aí é tudo que ele queria, a aposentadoria, só que daí tem uma mudança brusca na rotina. E aí eu vejo, é muito comum, logo depois da aposentadoria, as pessoas já caírem em depressão. E aí é uma conclusão empírica, mas eu acredito muito na observação, né? Eu acredito muito na ciência, mas eu acredito muito no que a gente está vendo que está acontecendo. E jogar o dado lá na frente e buscar. O que é isso? É ter uma meta na vida. E não importa a fase da vida. Né? Se tu é adolescente, se tu é jovem, se tu é adulto, se tu é idoso. Mas eu já tenho 70 anos, agora a minha vida está acabando. Mas aí tu tem uma grande chance de dar brecha para
para desenvolver uma doença psiquiátrica. Então, joga o dado lá na frente para ir buscar. Entendeu? Joga o dado. Eu tô na terceira idade, beleza, mas o que eu vou fazer para trazer significado para minha vida? Para continuar tendo um objetivo da alma, né? Da alma, que é assim, a nossa alma fica ansiando coisas ao longo da vida, né? A gente tratou aqui no episódio retrasado, né? Sobre a tua história da medicina, por exemplo. Tu ansiava aquilo lá e tu jogou o dado lá na faculdade de medicina e falou, agora eu vou ter que ir lá buscar. E aí tu percorreu esse caminho com muita fibra, fortalecendo os teus ombros, fortalecendo a tua estrutura, né? Criando os teus alicerces para conquistar aquilo. E me parece que quando tu perde esse dado, né? Tu não joga mais ele lá. Tu fala, não, minha vida acabou, é isso aí. Aí tu abre brecha para que isso aconteça. Então, eu queria muito falar para as pessoas isso, fortaleçam os seus ombros, cinjam os seus ombros com força, com honra, com família, com trabalho. Hoje em dia, até, né, às vezes até parece uma palavra feia, mas, cara, o trabalho dignifica o homem, né? Tem muito jovem aí, a gente tá vendo esse quadro de obesidade, esse quadro de preguiça, de má alimentação, aí as filas dos hospitais cheias porque as pessoas não têm mais vontade de fazer nada. Às vezes a pessoa tá sem propósito de vida, mas aí tu vai ver a pessoa nunca trabalhou. Eu queria falar também sobre o trabalho. Cara, trabalha, mas eu não gosto, não importa. Antes de tu gostar, tem que ter um compromisso contigo, que é pagar as tuas contas, que é honrar tua família através do teu suor, do sustento. Então, trabalha, sabe? Trabalho é muito importante. É uma das partes que fortalece os alicerces da nossa alma, né? E joga o dado lá na frente, não perde esse objetivo de vida. E não sei o que tu acha disso. Não, eu acho legal essa parte aí. É mais ou menos isso, né? A gente tratar da base, a gente tratar das coisas mais simples, né? Não precisamos ir tão longe, assim, né? Com tratamentos complexos e tudo mais. Então, é se cercar de pessoas para te dar uma rede de apoio e ter objetivos, né, na vida. Acho que isso é uma coisa que faz a gente estar sempre ativo, né? Trabalhar muito a parte do cérebro, da cognição. As pessoas que se aposentam, né, a gente vê que adoecem muito por conta disso, né? As pessoas... Porque a gente, assim, o cérebro do ser humano, ele é sempre explorador, né? Então, se a gente está num trabalho aí há muitos anos, né, que não tem nada de novidade, tu já faz aquilo quase que automaticamente, né? Todo dia aquela rotina e tudo mais, tem que começar a botar outras rotinas, né? Aprender coisas novas, se permitir aí se desafiar com alguns outros tipos de coisa, né? Tem até um episódio interessante que eu li num livro que era de um professor da Rússia na época da Guerra Fria, era judeu. E o governo, na época, acusou ele de conspiração e prendeu, né? E aí, prisão na Rússia lá, o cara ficava 6 meses num quarto escuro lá, 2x2, não conseguia nem dormir. Então, a maioria das pessoas que passavam por isso morria, né? Porque o cérebro entrava em colapso, né? Porque é um ambiente extremamente tedioso, não tem nenhuma novidade, então a pessoa não é estimulada absolutamente, a pessoa enlouquecia lá, acabava morrendo naquele. Então ninguém conseguia passar muito 6 meses. Quem passava ficava demenciado, louco, enfim, saía de lá completamente transtornado. E aí esse professor, ele gostava muito de xadrez, né? E o cara acabou que ele desenvolveu, durante esses 6 meses ali, uma técnica de jogar xadrez com ele mesmo. Então fez um desafio mental, assim, de pegar e jogar e ser ele o adversário dele mesmo. Então, ele fazia uma jogada e depois pensava numa outra jogada para tentar eliminar a jogada. Então, um negócio assim super complexo. Ele passou 6 meses ali, aí depois saiu daquela prisão pequena, foi uma prisão maior, e até que depois recebeu a anistia lá depois de um tempo. E o cara depois virou, não me lembro agora do que ele virou do governo lá, e aí teve um encontro lá com o Yuri Kasparov, que é um dos maiores enxadristas do mundo, né, que ganha até dos robôs lá e tal. E o cara desafiou esse professor russo lá, desafiou o Kasparov e empatou. O Kasparov não ganhou dele, ganhou de todo mundo que estava ali, os ministros, todo mundo que jogou com ele, não ganhou desse cara, porque... E ele é mais velho, enfim, já tinha passado muito tempo, né? Então, o cara preservou a cognição dele, né? Fazendo esses exercícios, então... A atividade física, né, existe no quadro depressivo, né, uma característica fisiológica. E as pesquisas mostram que, dentre alguns neurotransmissores, quando a pessoa está depressiva, ela para de produzir noradrenalina, por exemplo, né? E durante o treino, um dos primeiros neurotransmissores que é ativado é a noradrenalina. Ou seja, tu falou em manter a cognição ativa, né? Eu falo assim, muito mais do que também a cognição, o corpo ativo. Claro que a pessoa depressiva,
tem um quadro lá que muitas vezes não vai ter ânimo para fazer as coisas, mas vai passar pela pessoa que vai se curar, né? Tem muitas que desistem no meio do caminho, mas então eu tô falando agora para as pessoas que querem encarar esse processo. Vão ter dias que vão ser turbulentos, né? Dias cinzentos, que a pessoa não vai ter vontade, mas tu vai ter que começar a mudar a tua rotina, né? E eu sempre falo, acordou, se expõe à luz solar, né? Já avisa o teu cérebro que tu acordou. Aí o que acontece? Teu cérebro já começa uma produção em cadeia dos neurotransmissores que a doença está tirando de ti, né? Se expôs ao sol, toma banho, tira o pijama para avisar o teu cérebro que tu tá despertando, que tu quer sair daquele quadro, né? Depois, na minha área, né, que é atividade física, tu pode fazer caminhadas, corridas, porque a partir do momento que tu começou a colocar o teu corpo em movimento, o que vai acontecer? Ele vai começar a produzir noradrenalina, por exemplo, durante o treino, né? E aí, o que acontece? Uma das áreas do cérebro mais afetadas na depressão é o hipocampo, né? Existe uma defasagem neuronal lá nessa região, né? Porque os neurônios vão morrendo nessa região. E a gente sabe que durante o treino ocorre a neurogênese, ou seja, o exercício é capaz de estimular o teu cérebro a construir novos neurônios justamente naquela região do cérebro em que a doença está agindo. Então te exercita. Bota teu tênis, respira o ar puro, vai fazer uma caminhada, se tu gosta, vai fazer uma corrida, se tu puder também modular o teu ambiente, se matricula numa academia. Vai com os amigos, né? Reforça a tua rede. Olha que importante isso. A pessoa tá depressiva, ela tá num ambiente depressivo, escuro, ela não socializa, né? Talvez seja uma coisa legal pro depressivo, seja ir numa academia e se matricular numa academia, porque é um ambiente que vai te estimular a ser ativo, a fazer atividade física. As pessoas não estão lá chorando, não estão lá numa análise, as pessoas estão dando risada, estão confraternizando durante o treino, né? Então talvez seja uma dica legal também. E também como mecanismo protetivo, né? Quem tem uma certa tendência e já é ansioso, claro que a genética influencia muito pouco nessa questão, mas já tem uma família com histórico de depressão também, né? Para se proteger, né? É basicamente isso que a pessoa tem que correr atrás, né? Ter uma rede de apoio boa ali, pessoas que conseguem socializar, conseguem conversar, fazer alguma atividade física, né? Manter uma rotina assim, de atividade física e sono, né? O sono é importantíssimo. O sono também regula essa parte cortisol, né? Cara, então, às vezes, a privação do sono pode te levar, né? Serve como um gatilho para desenvolver depressão. Com certeza. E vamos supor assim que a pessoa, né, não tenha uma família ou, enfim, não tenha essa rede de apoio forte. Aí vai cair naquilo que eu falei. Quando a pessoa se encontrar sozinha, achar que não tem esperança, vai ter sido muito importante ela fazer esse tema de casa, de fortalecer os seus próprios ombros, de criar raízes lá dentro dela antes que a tempestade chegue, né? Porque inevitavelmente a tempestade vai chegar. E aí, dormir legal é uma raiz interessante, se alimentar bem, começar a pesquisar sobre uma alimentação que vai te estimular a ter um corpo mais saudável, te exercitar. Tudo isso são essas raízes, esse fortalecimento que eu falo do corpo, da alma, para a pessoa enfrentar as tempestades da vida. No fim das contas, se a pessoa não pode contar com ninguém, dificilmente alguém vai lá no fundo do poço e estender a mão para a pessoa. A gente está vivendo numa sociedade muito egoísta, egocêntrica, né? Então, meu apelo para as pessoas é esse: fortaleçam seus próprios ombros antes que a tempestade chegue. Fortaleça a sua alma, fortaleça seu espírito. Crie disciplinas físicas, crie disciplinas espirituais, para que quando a tempestade vir e ela for assolar a tua família, a tua casa, tu já esteja com os teus ombros mais fortalecidos e esteja pronto para enfrentar isso. E isso muitas vezes vai acontecer, né? Quando naquele momento que tu espera que alguém vai estender a mão para ti, não ocorre isso. Vai acontecer no momento que tu tá fortalecendo o teu espírito, a tua alma, tá fortalecendo o teu corpo para enfrentar esses momentos. Acho que era isso, né? Acho que era, né? Conseguimos passar nossa mensagem. Não lembro mais de nada aqui agora que me ocorre pra gente falar, né? Mas eu acho que foi uma mensagem aí bem passada. Beleza. Galera, antes da gente terminar aqui, a gente gostaria que tu curtisse, né, no nosso vídeo no canal que tu está assistindo, que tu se inscrevesse no nosso canal. Também, se tu puder, né, tiver essa sensibilidade lá no Instagram, que é bem importante pra gente, e se inscrever no nosso Instagram lá, nos seguir, porque isso dá um feedback legal para nós.
E compartilha, cara. Esse tema é um tema sensível, é um tema atual. Daqui a pouco tu teve alguém, eu mesmo. Minha mãe passou por um episódio sério de depressão. Quando esse episódio for ao ar, eu vou encaminhar ele para ela. Encaminha para as pessoas que tu gosta, né? Para as pessoas que são importantes para ti. Que aí tu vai ajudar as pessoas e vai ajudar a gente nessa onda que a gente está tentando criar de bons hábitos, de boas práticas no dia a dia, para que as pessoas se fortaleçam. Maravilha, Rodrigo. Acho que por hoje chega, né? Muito obrigado e, bom, no próximo episódio a gente vai tratar sobre, nessa onda de vida saudável, de bons hábitos, de alimentação, de sono, de treino. Tem 2 erros, Sandro, que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar minha saúde. A obesidade, ela não está me ajudando, né? Então eu preciso emagrecer, só que aí as pessoas caem em 2 erros que são, cara, erros fundamentais, assim. A gente vai falar desses erros, né? E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre os 2 erros que as pessoas mais cometem ao tentar emagrecer. É clichê falar, né? Mas não percam. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.